Alves tem mais de 38 anos de ministério. Atualmente é o presidente da Associação Paulista Oeste em São José do Rio Preto. Durante 14 anos, ele trabalhou como líder do Ministério Jovem no Rio Grande do Sul, no Paraná, na antiga Associação Brasil Central e no estado de São Paulo, na União Central Brasileira e na Associação Paulista Leste. Neste momento, ele recebe uma homenagem especial da Igreja Adventista no 7º Campuri de Desbravadores da União Central Brasileira. Seja muito bem-vindo! Bom dia, pessoal. É um privilégio para nós da Paulista Oeste recebê-los a todos. São muito bem-vindos ao velho e belo Oeste Paulista. Como foi mencionado em minha apresentação, eu tive o privilégio de ser diretor de jovens da Paulista Leste, quando ela abrangia também o Vale. Parabéns, Leste e Vale. Trabalhei também na Paulistana, quando pegava a ápice junto. Estudei na Sul, trabalhei no interior. E está aqui hoje o Clube de Desbravadores, onde eu fui desbravador, fui investido na classe de amigos no longínquo ano de 1962, quando você nem seu pai não tinha nascido. O clube é o clube da Central de Santos e se chama Pérolas do Atlântico, está aqui. Meu clube. Tive o privilégio de ser pastor de muitos clubes, acampei em muitas regiões, participei de muitos campuris, tenho muita saudade desse bom período em que trabalhei com os jovens e ainda trabalho até hoje. Quero lembrar a vocês que o primeiro campuri aconteceu nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, num acampamento chamado Winnicake, em 1953. O departamental de jovens chamava-se Dunbar. Este acampamento existe até hoje, é um lindo lago que fica completamente congelado na época do inverno, tem uma floresta com ursos e as cabanas de madeira, à moda antiga, ainda estão lá. Tive o privilégio de trabalhar lá. Aqui no Brasil, os campuris começaram há muito tempo, mas eram muito pequenos. O primeiro campuri que eu dirigi tinha 200 desbravadores. Nesta arena aqui houve um campuri muito tempo atrás com 300 desbravadores, só do interior de São Paulo. Mas a obra cresceu muito e olha o tamanho que nós somos hoje, pela graça de Deus. Nunca me esquecerei do primeiro campuri que eu dirigi. Naquela ocasião, na fronteira do Rio Grande do Sul, um vento frio no fim do inverno. Eu fui ao hotel para tomar um banho quente e quando tomei o banho quente no hotel não tinha sabonete. E eu não tinha levado sabonete. Mas naquele tempo, em 1984, tinham inventado essa espuma de barbear, que você sacode e sai uma espuma. Eu pensei, não tenho sabonete, mas tenho a espuma. Peguei a espuma, passei no corpo todo e eu não sabia que aquilo era mentolado. Quanto mais você molha, mais frio fica. E eu peguei um resfriado e fiz o meu primeiro campuri, que foi um tremendo campuri, porque o diretor tremia o tempo todo. Mas o primeiro campuri do povo de Deus foi no deserto. Havia mais de 1 milhão de pessoas, segundo algumas estimativas. Durou 40 anos de peregrinação. O anjo do Senhor, diz a Bíblia, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Deus acampou-se com o seu povo nos anos longos do deserto, rumo à terra de Canaã. O líder chamava-se Moisés, e a melhor definição que você encontra de Moisés está no último capítulo do livro de Deuteronômio. Quando Moisés morreu,
A Bíblia diz assim de Moisés: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Quer uma definição boa de Moisés? Nunca mais se levantou em Israel alguém como ele, com quem Deus tratava face a face. É verdade que no primeiro capítulo do Evangelho de João, diz que Deus nunca foi visto, era Jesus quem revelava a Deus. Assim, Moisés era um amigo de Jesus. A Bíblia diz que Moisés fez para si uma cabana fora do acampamento. Ele a chamava de tenda da congregação. Quando Moisés ia para aquela tenda orar, as pessoas ficavam olhando. Do céu descia uma nuvem, e então todo Israel ficava de pé, porque sabia que da conversa de Moisés com Jesus sairia uma resposta para as necessidades do povo. Você precisa fazer uma tenda da congregação para você. Dentro da sua barraca, você precisa falar com Jesus. Moisés, antes de morrer, disse: um dia se levantará um profeta como eu. Pedro, pregando no Novo Testamento, diz: o profeta como Moisés é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim, Moisés cita Jesus e Jesus cita Moisés, e os dois se identificam em muitas coisas. Por exemplo, quando Moisés nasceu, ele escapou de uma matança de crianças. Quando Jesus nasceu, ele escapou de uma matança de crianças. Moisés na infância foi levado para o Egito. Jesus na infância foi levado para o Egito. Moisés voltou do Egito para salvar o povo de Deus. Jesus voltou do Egito preparando-se para salvar o povo de Deus. Moisés era um libertador, Jesus era um libertador. Moisés foi tentado no deserto, Jesus foi tentado no deserto. Moisés se encontrava com Deus no alto do monte. Jesus orava a Deus muitas vezes a noite inteira no alto do monte. Moisés deixou as riquezas do Egito para viver com o povo de Deus. Jesus deixou as riquezas do céu para viver em nosso meio. Como Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz: Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites. Depois de se encontrar com Deus no monte, Moisés veio com seu rosto iluminado pela glória de Deus. Um dia, Jesus, no alto de um monte, foi transfigurado e seu rosto iluminado com a glória de Deus. Moisés destruiu um ídolo no deserto. Jesus destruiu o demônio no deserto. Moisés alimentou a multidão com o pão que descia do céu, o maná. Jesus alimentou a multidão a partir de poucos pães e de poucos peixes. Moisés é o maior homem do Velho Testamento. Jesus, o maior homem do Novo Testamento. Moisés foi chamado por Deus para um chamado de coragem. Quando Deus o chamou, ele ficou com medo, mas logo depois, quando Deus lhe garantiu que iria com ele todo o tempo, acabou-se o medo e Moisés enfrentou o faraó do Egito. Jesus também nos chama e às vezes nós temos medo, mas Jesus diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Com a companhia de Jesus, como Moisés, você pode enfrentar os grandes deste mundo e encontrar uma vitória com coragem. Ambos, Moisés e Jesus,
não suportavam ver o sofrimento de Deus, do povo de Deus. Ambos realizaram milagres diante do povo. Ambos foram em algum momento rejeitados pelo povo, mas intercederam diante de Deus pelo povo. Ambos, Moisés e Jesus, morreram no auge do seu ministério, e o povo chorou a sua morte. Morreram no monte, Moisés e Jesus. Foram sepultados e ambos ressuscitaram pelo poder de Deus e foram vistos após a morte. Sabe exemplos que unem Moisés e Jesus? Eles olhavam mais para o futuro do que para o passado. Eles eram pessoas com quem Deus falava e eles conversavam com Deus. Nesta intimidade eles venceram. A Bíblia diz que no final de todas as coisas, isso está escrito no Apocalipse, nós também estaremos junto ao mar de vidro e nós também seremos chamados de vitoriosos. E o Apocalipse diz que então cantaremos um cântico de Moisés e do Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus. Jesus era Deus e era homem. Moisés era só homem. O desbravador é um servo de Deus e é um amigo dos homens. Com a ajuda de Jesus, você, desbravador, pode viver como Moisés viveu. Você pode se acampar com os anjos. Você pode chamar Deus para dentro da sua barraca. Você pode passar pelas águas no batismo, como tantos já passaram aqui. Você pode vencer as durezas do deserto da vida. Você pode ser um herói do povo de Deus. Você pode viver depois da morte no reino de Deus. Desbravador e desbravadora, amigos, olhem para o futuro, conversem com Deus todos os dias. A semelhança de Moisés e de Jesus, você pode se tornar um desbravador como nunca houve outro antes, com quem Deus converse cara a cara. É preciso coragem para viver assim, mas tome a decisão de não deixar passar um dia sem que você fale com Jesus. Falando a seu respeito, Jesus disse: não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Como Moisés, como Jesus, andemos no rumo da terra prometida. Que o anjo do Senhor se acampe ao redor de vocês. Coragem, amigo. Que Deus abençoe você. Amém e amém.